O Internacional nessa sexta-feira faz seu último treino antes da partida contra o Atlético Paranaense amanhã às 9 horas da noite. No dia de hoje, o técnico Mano Menezes deve definir a escalação para esse jogo e é isso que eu vou te explicar ao longo desse vídeo. Qual que é a tendência de escalação para esse jogo que é muito importante para o Inter, porque caso o Inter não vença esse jogo, o Internacional deve perder a vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Além disso, também eu quero te explicar neste momento como que anda as renovações de contrato do Rodrigo Moledo e do Gabriel Mercado. E além disso também quero continuar falando para ti e te trazendo mais informações envolvendo a situação do atacante Caio Jorge, que é um atacante que está no radar do Internacional para a próxima temporada. E também quero te falar sobre Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é um jogador que inclusive foi importante para o Inter na última rodada, porque garantiu o Inter ficar em segundo lugar, mas o Yuri Alberto ainda pertence uma parte dele ao Internacional, e ele está para ser comprado no Corinthians. Eu quero te explicar como está essa situação e quanto que pode chegar para o Inter no caixa, tá bom? Então só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, porque deixando o teu gostei, então ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Então ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu assiste os vídeos, porém tu não inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. E além disso, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, dessa sexta-feira. Amanhã o Internacional joga contra o Atlético Paranaense às 9 horas da noite. É um jogo muito importante para o Inter, apesar do Inter não disputar mais nada no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Inter disputa uma premiação. Uma premiação que o Inter disputa contra Flamengo, Fluminense e Corinthians. Esses três times estão com 61 pontos e os três times podem passar ao Internacional em caso de mesmo número de pontos, tá? Porque o Inter perde no critério de desempate para todos esses times, porque o Inter tem uma vitória a mais, pelo menos, a menos, quer dizer, do que esses três times. Ou seja, nesse momento o Inter inclusive pode terminar a próxima rodada na quarta colocação. O Inter hoje na vice-colocação garante uma premiação de 42 milhões de reais. Caso o Inter fique na quarta colocação, a premiação do quarto lugar é de 35 milhões de reais, 7 milhões a menos. E no dia de hoje, né, por exemplo, 7 milhões de reais é algo extremamente interessante para o Inter. Por isso que o Internacional disputa esse jogo contra o Atlético Paranaense, brigando, né, para garantir, né, este valor. Caso o Inter vença o Atlético Paranaense, o Corinthians, ou o Fluminense, ou o Flamengo novamente percam, empatem, o Internacional consegue, nas últimas duas rodadas, poder perder nos jogos ou empatar nos jogos, e aí sim conseguir, né, esse valor a mais, né, se garantido na vice-colocação. Para esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Internacional, que não deve ter à disposição o Edenilson, tem uma entorse no tornozelo, ele é dúvida ainda para o jogo, até porque não saiu a lista de relacionados, né, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, mas é um jogador que ainda é dúvida para esse jogo. Além disso, o Internacional deve ter a volta do Tyson, que é um jogador que está voltando do sintoma gripal, né, viral, né, que acabou tendo vários atletas do Internacional nessas últimas semanas com essa crise viral que acabou acontecendo. E além disso, o Internacional deve ter no time titular o Gabriel Mercado e o Maurício. Esses dois jogadores devem voltar ao time titular. O Maurício na vaga do Elenilson e o Mercado deve voltar na vaga do Rodrigo Moledo, que deve voltar ao banco de reservas. Tendência de escalação para esse jogo contra o Atlético Paranaense: Kehler no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Mercado, René. Olha aí, normalmente a gente tem o nosso quinteto defensivo titular novamente depois de muito tempo. Meio de campo: Johnny e Depenha. Mais à frente, Alan Patrick armando o jogo. Na esquerda, Pedro Henrique ou Wanderson, não se sabe ainda exatamente, mas a tendência de momento, Wanderson. Na direita, a gente deve ter o Maurício, centroavante, Alexandre Alemão. Essa deve ser a tendência de escalação que o Inter deve mandar a campo para esse jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, a partir de agora que não tem mais a Libertadores,
vem com seu time completinho para o estádio Beira-Rio. O Filipão vai mandar os 11 titulares que tem à disposição para esse jogo. O Atlético Paranaense vem de vitória na última rodada, então é um time que agora vem começando, né, a conseguir essa pontuação, porque o Atlético Paranaense briga por uma vaga direta com o Atlético Mineiro, né? Um desses dois times vai pegar uma vaga direta para Libertadores e um desses dois times vai acabar indo para pré-Libertadores, que já é algo muito ruim, principalmente pensando no calendário. Por isso que o Atlético Paranaense está brigando por essa vaga direta. E além de tudo isso, obviamente, né, já tem uma premiação maior e quem ficar numa colocação acima, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te explicar a situação das duas renovações de contrato. Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, né? Os dois zagueiros do Internacional de 35 anos. Bom, como eu falei anteriormente, eu falei até no vídeo de algumas semanas atrás, eu te falei que o Internacional vai esperar o término do Campeonato Brasileiro, ou seja, essas últimas 3 rodadas contra o Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, que é os últimos 3 jogos do Inter, para renovar com esses jogadores. As renovações estão ocorrendo, o próprio presidente Alessandro Barcelos disse que as renovações estão andando, que o Internacional está negociando com esses dois jogadores. A tendência é que esses dois atletas fiquem no Internacional por mais uma temporada, cada um desses seus jogadores renovando cada um por uma temporada. Mas o Internacional vai esperar o término do Campeonato Brasileiro para bater o martelo sobre essa situação, né? Porque daqui a pouco o Internacional vai ver se realmente vale a pena renovar com esses dois atletas. Por exemplo, nesse momento, o Rodrigo Moledo é um jogador que ainda não tá naquele nível do Rodrigo Moledo que a gente conhecia antigamente. Depois ele já tá chegando uma idade avançada, né? Tá com um desgaste físico um pouco maior. Não vai ser mais aquele Rodrigo Moledo de antigamente. A direção vai deixar para terminar o Campeonato Brasileiro para ver se realmente é necessário a renovação de contrato desse jogador ou se dá para encerrar o ciclo desse atleta. Tá? A direção ainda vai definir o futuro desses dois jogadores ao término do Campeonato Brasileiro. Mas as renovações estão bem caminhadas, né? Só falta o Internacional mesmo bater o martelo sobre essa situação, algo que só deve ocorrer no final do Campeonato Brasileiro, tá bom? Passando agora para mais uma informação, quero te falar sobre o Roberto, tá? O Corinthians está continuando a negociação lá com o Zenit para comprar o Roberto. O passe fixado do Roberto é cerca de 25 milhões de euros. Foi o valor que o Zenit comprou junto ao Internacional, mas, obviamente, né, o Corinthians não vai pagar esse valor para comprar o Roberto, né? Então, nesse momento, o Corinthians lá tá vendo um método para conseguir diminuir esse valor, daqui a pouco trocar alguns jogadores para o Zenit, para ter o Roberto. Tá fazendo uma negociação lá com o Zenit. E o Internacional tá observando a situação, por quê? Porque o Inter tem 10% dos direitos econômicos desse jogador. Ou seja, daqui a pouco o Roberto é vendido a 20 milhões de euros, tá? 5 milhões a menos que estava no passe fixado. O Internacional tem 10% desse jogador. Então é quanto que é 10%? 2 milhões de euros. Colocando agora no euro, né? O euro que deu uma boa baixada, né? O euro tá 4,97 agora, se não me engano. O Internacional ele tem, arredondando, 10 milhões de reais, né, com essa compra do Corinthians junto ao Roberto. É o Internacional que está observando essa situação, né? Porque é um valor que pode chegar a mais para o Internacional. Um valor que pode ser, por exemplo, utilizado depois para comprar o Vitão, para comprar outros atletas que podem ser comprados. Kaique Rocha, que é um jogador que pode ser comprado. Utilizar, por exemplo, para bater, por exemplo, o valor que vai ser comprado pelo Wanderson. Então, nesse momento, o Internacional está usando, está olhando de perto para saber quanto que vai garantir pelo Roberto, tá bom? Passando para mais uma informação, eu quero te falar sobre Caio Jorge, tá? Caio Jorge, no dia de ontem eu já te falei, trouxe informações iniciais sobre esse jogador e quero continuar aqui falando sobre ele, tá? Muitos me perguntaram se é uma negociação viável, tá? O nome do Caio Jorge, hoje que é um jogador da Juventus, não tá muito espaço por lá, joga muito pouco por lá, teve uma lesão recentemente, uma lesão inclusive de ligamento, que fez ele ficar afastado dos gramados, perdeu força física por causa disso, mas é um jogador que é uma negociação difícil, tá? A ideia do Inter seria trazer esse jogador por empréstimo com opção de compra. Caso tosse bem, possibilidade de comprar esse atleta. Só que tem dois problemas, né? Primeiro, que o Inter teria uma larga concorrência para conseguir o Caio Jorge. Segundo ponto, o jogador querer voltar ao futebol brasileiro. Algo que é pouco provável nesse momento, né? Em função dele ter chegado agora na Europa, é um jogador de apenas 20 anos, né? Ainda quer construir a sua carreira, né? A sua trajetória dentro do futebol europeu. Por isso que nesse momento ele não pensaria em retornar para o futebol brasileiro. Mas é uma negociação extremamente complicada. E eu até não iludiria vocês, porque a chance dele vir para o Inter é extremamente pequena, tá bom? Então esse foi o vídeo. Eu espero ter gostado. Volto logo mais com mais informações. Valeu, falou e foi.